Muitas pessoas não sabem o poder da ficção pessoal. A verdade é que todos nós estamos imersos em narrativas pessoais. Não, nós não agimos com base em fatos, com base em lógica pura, mas com base em narrativas. Preste atenção, porque o que eu tô te dizendo é uma das coisas mais importantes que tu nunca viu ninguém falando. As pessoas não agem com base na lógica. É por isso que movimentos políticos fadados pela lógica a ruírem, darem extremamente errado, atraem pessoas de todos os tipos, porque a narrativa foi boa. As pessoas agem com base na história que contam a si próprias. Se elas começarem a contar para si próprias o seguinte, ó, não, se eu participar de um movimento político e esse movimento político tomar o poder, então a minha vida vai ser muito boa, aí todos os meus sonhos vão se realizar, aí tudo vai mudar no mundo inteiro. Se ela se convencer disso, ela adere o mais pútrido dos partidos, com o maior número de corruptos dentro, que causou mais genocídio por causa da sua ideologia. No entanto, se a historinha pessoal que a pessoa conta pra si própria for eu posso, eu consigo, se eu quiser eu domino, vai dar tudo certo pra mim. Olha, essa pessoa se torna um problema pro sistema, porque ela se torna independente, porque ela se torna segura de si própria. O que eu quero pra ti? Eu não quero que tu seja escravizado, eu não quero que tu seja fraco, eu não quero que tu seja um falido. Eu quero que tu conte a si próprio uma história em que tu é o herói, em que tu é o inteligente, em que tu faz e acontece. Se tu não acreditar plenamente que é capaz de produzir o teu livro, tu nunca vai produzir. Se tu não acreditar plenamente que tu é capaz de produzir uma música viral, tu não vai produzir nada, porque tu vai ficar pensando, vou deixar pra outra hora, quando eu melhorar minhas habilidades e tal. E o mesmo em relação a um casamento, tu nunca vai chegar a dar oi pra uma mulher e não vai se casar. Tu nunca vai se tornar um cientista de sucesso se tu não contar pra si próprio uma história em que tu é um sujeito extremamente importante para ciências. Tu nunca vai ser um professor catedrático se tu não se ver como uma autoridade em filosofia, em psicologia. Esse é o poder da ficção pessoal. Crie, nem que seja um alter ego, mas o principal é crie uma historinha onde tu tem estas e mais aquelas características e pode ter certeza que tu vai ir adquirindo cada uma das características. Eu ficava dizendo pra mim mesmo, tu não tem medo de nada, tu consegue, tu vende muito, tal, tu é o melhor. Isso só me fez bem na vida. Me fez agir como o melhor, me fez prestar atenção para criar as estratégias como o melhor, me fez ser o melhor. Na minha opinião, na minha profissão, eu sou o melhor. Esse é o poder de uma narrativa pessoal, te fazer agir com base em poder, com base em avançar, com base em conquistas. Imagina só, Alexandre o Grande. Napoleão Bonaparte. Napoleão Bonaparte se inspirava em Júlio César. Júlio César se inspirava em Alexandre o Grande. Alexandre o Grande se inspirava em quem? Aquiles. Alexandre o Grande, certa vez, disse que se pegasse fogo na casa dele, ele tivesse que salvar uma única coisa, seria sua cópia da Ilíada. Por quê? Porque ele agia com base naquela narrativa. Por que que tantos comunistas têm medo de cristão? Pô, o cristão leu o seguinte, olha, o Davi meteu uma pedrada na cabeça do Golias e derrubou. Os ventos favoreceram os reis que acreditavam em Deus. Por que que o povo judeu é tão próspero, tão imparável? Ninguém coloca amarras naquele povo. Porque a narrativa deles é poderosíssima. Esse é o poder da ficção pessoal. Funcionou para todos até hoje. Tu não é diferente, vai funcionar para ti também. Invente uma narrativa em que tu é o herói,
em que tu é o cara que não tem medo de nada, em que tu é o cara que consegue. E só aguarde alguns meses. Tu vai ser o herói, tu vai ser o cara que vai começar a conquistar tudo que deseja. Pode ter certeza. Caros imperadores, as vagas para o treinamento, as 7 leis maquiavélicas do sucesso, estão encerrando. Basicamente, dia 30 encerram as vagas. Dia 30 deste mês de junho. O que vai acontecer? Eu vou fazer outra coisa da minha vida. Então, se tu não aproveitar agora, esse momento, clicando no primeiro link da descrição, tu vai perder a oportunidade de ouro de realizar esse treinamento completamente autoral. Clica no primeiro link da descrição.